Olá, queridos, ore comigo. Amados, quero contar para vocês uma história que aconteceu por volta do ano de uns 700 anos mais ou menos, antes da vinda de Jesus Cristo, né? E ela está narrada lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 32, e também em Isaías, a partir do capítulo 36. E eu quero ler o texto que está escrito em Isaías. E lá em Isaías, no capítulo 36, no verso 1, diz assim: No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E o rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, um mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Presta atenção no que está acontecendo, queridos. O rei da Síria, Senaqueribe, ele invadiu o reinado de Judá e agora ele quer invadir também Jerusalém. E ele vai enviar o seu servo, né, o seu ajudante ali, o homem de confiança dele, um homem chamado Rabsaque. E esse homem vai levar cartas ao rei Ezequias sobre as afrontas, né, sobre a tentativa de invasão, né, de Senaqueribe a Jerusalém. E aí o que acontece? Ele faz várias ameaças, ele faz várias afrontas, e ele então ele vai tentar, esse Rabsaque, ele vai então tentar, ele vai fazer ameaças ao povo, tentando levar o povo a se enfraquecer na sua fé, levar o povo a duvidar do poder de Deus, da ação de Deus. Por quê? Ele vai começar a relatar para o povo as guerras que Senaqueribe havia vencido e que os povos das nações onde Senaqueribe derrotou, onde ele venceu, que os deuses daquelas nações eles não tiveram nenhum poder sobre Senaqueribe. Né? Ele está endeusando Senaqueribe e ele está querendo enfraquecer a fé do povo, fazendo com que o povo, né, fique desmotivado, para que ele perca a fé em Deus. Né? Ele está tentando fazer o povo entender que o Deus de Ezequias, o Deus que Ezequias está pregando, que ele não tem tanto poder, que ele não tem poder suficiente para vencer o reinado de Senaqueribe, por causa das outras nações que já foram vencidas e aqueles deuses não fizeram nada. Então o que Ezequias vai fazer? Ezequias ele vai consultar Isaías, né? Ele vai mandar alguns dos seus conselheiros até Isaías, para ouvir de Isaías aquilo que Deus tem para a nação de Israel, o que Deus vai fazer contra a nação de Israel. Porque Ezequias, ele não tinha um povo suficiente, né, com força suficiente para enfrentar o reinado de Senaqueribe. A palavra diz que Senaqueribe, ele sobe com um exército muito grande, um exército muito poderoso contra Ezequias. Então Ezequias não tem poder de lutar contra esse povo. E ele, de certa forma, ele fica amedrontado. Então ele vai enviar os seus conselheiros a Isaías, ele quer ouvir de Deus o que Deus vai fazer. E aí então Ezequias vai dar a direção, né? Isaías vai dar a direção para Ezequias do que Deus vai fazer na vida do povo. E aí lá no verso 33, a palavra diz assim, no capítulo 37, no verso 33, aliás, no verso 14, a palavra de Isaías no verso 14, Ezequias, ele vai para o templo e ele vai pegar a carta de afronta que Senaqueribe, através de Rabsaque, envia para ele, e ele vai apresentar essa carta ao Senhor e ele vai fazer uma oração ao Senhor e ele vai dizer dessa forma: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homem.
madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Amados, o rei Ezequias, ele está apresentando a causa a Deus. A afronta, ele está apresentando a Deus e ele está pedindo: Senhor, ouve, Senhor, veja tudo que Senaqueribe está fazendo contra o povo de Deus e principalmente contra o Senhor. A afronta de Senaqueribe, ela não é contra Ezequias, ela é contra o povo de Deus e principalmente contra o Senhor. Então é isso que Ezequias vai fazer. Ele vai apresentar as acusações, ele vai apresentar as afrontas, ele vai apresentar ao Senhor, porque ele quer ouvir de Deus o que Deus vai fazer, né, para ajudá-lo, porque ele não tem força suficiente para lutar contra o reino de Senaqueribe. E aí lá no capítulo 37, a partir do verso 33, Isaías então vai mandar que os conselheiros levem a resposta de Deus para Ezequias, para que ele entenda o que é que Deus vai fazer contra Senaqueribe. No verso 33, Ezequias em revelação diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É a resposta de Deus para Isaías, para Ezequias, do que Deus vai fazer naquele lugar para livrar o povo de Deus das afrontas e da opressão de Senaqueribe. E no verso 36, Isaías continua dizendo, então, a palavra continua dizendo, né? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram como cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e foi-se, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Olha o que Deus fez, amados. Deus, ele derrotou o reinado de Senaqueribe, ele matou numa noite só o anjo do Senhor. Deus enviou o seu anjo e esse anjo matou 185.000 dos homens de Senaqueribe. E Senaqueribe fugiu com o restante, deixando de lado a guerra. O que eu quero dizer com isso, queridos? Presta atenção. O que eu estou querendo dizer para vocês é que neste momento, querido, a nossa nação, ela está vivendo um tempo de guerra. A nossa nação, querida, ela foi entregue a um poder maligno, né? A partir desse ano, a partir do início desse ano, ela foi entregue a demônios, querido. E nesse momento, o Império das Trevas, ele está agindo contra a nossa nação, contra a nossa vida, contra o nosso povo, contra a igreja. Queridos, o que nós temos visto nos últimos tempos, né, são pastores que estão sendo presos, que estão recebendo ameaças de prisão, não podem pregar a palavra porque estão sendo perseguidos por aqueles, né, que querem nos ensinar como viver na presença do Senhor. Então, querido, no nosso tempo está havendo uma grande opressão. Está havendo uma guerra terrível, uma afronta terrível contra a nossa vida, contra o nosso povo e contra o nosso Deus. Então o que eu quero chamar a atenção aqui a você, homem de Deus, você pastor, você presbítero, você diácono, você que é da intercessão, você que é do ciclo de oração, você que é homem e mulher de Deus, o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é para que nesse momento nós possamos nos levantar em combate, em guerra mesmo, contra esses poderes do inferno, contra esses poderes, né, malignos que estão atuando sobre a nossa nação e clamar ao Senhor para que Ele envie recursos, né, para que Ele envie os seus anjos sobre a nossa nação para nos defender de todos esses males, de todos esses malditos que têm se levantado contra a nossa vida e contra a nossa nação, querido. Então eu quero aqui reforçar aqui o meu pedido de oração para que você esteja durante a madrugada comigo, às 3 horas da manhã, orando, intercedendo por nossa nação, intercedendo pelo nosso povo, por nossa igreja, né? Por tudo aquilo que
que o Senhor defende, pelos nossos costumes, né, pelos nossos princípios, e para que Deus nos dê livramento desse povo maldito que está tomando o comando da nossa nação e que está trazendo grande dor para o nosso povo e que vai levar a nossa nação a um estado de miséria. Então, amados, eu peço a você que saia desse sono, né? Saia desse blackout que invadiu a sua mente aí, que você acorde para estarmos orando, porque se nós não orarmos, queridos, se nós não levantarmos um clamor ao Senhor, se nós não apresentarmos ao Senhor a nossa oração, a afronta que estamos recebendo, querido, nós vamos ser tragados. Então fique esperto, amado. Levanta desse sono, acorda desse sono e vá para a guerra, porque o Senhor espera, o Senhor conta com a sua oração, Ele conta com o seu clamor para que Ele possa agir na nossa vida. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria, que você, em nome de Jesus, acorde para que nós possamos lutar, porque Deus tem prazer, Deus tem pressa em livrar a nossa oração, eu creio nisso. Amém? Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo.